Olá, bom dia, gente. Estamos de volta ao nosso curso de responsabilização perante os tribunais de contas. Hoje é a nossa aula número 7. Tá? Nós finalizamos nas aulas anteriores os elementos subjetivos da conduta. Só lembrando, nós estamos trabalhando os quesitos da responsabilização subjetiva no âmbito dos tribunais de contas. Então, quando nós analisamos lá os elementos da conduta, nós começamos pelo dolo, entramos na culpa em sentido estrito, nós vimos até com algum tempinho negligência, imperícia e imprudência. Nós falamos de maneira muito rápida mesmo em relação a culpa grave e erro grosseiro. Me comprometi com vocês de fazer um módulo complementar em relação à LINDB, para tratar melhor desse tema aí. E nós finalizamos na aula passada esses tópicos e vamos seguindo agora para esses elementos da responsabilização para tratar do nexo de causalidade. Só lembrando que a gente pincelou bastante esse tema lá no módulo 1, quando nós falamos de causas, que é um quesito do nosso achado, da nossa matriz de achados. Vamos apenas complementar aqui, dando sequência ao nosso curso. Pois bem, começando pelo bom e velho conceito, né, gente? O nexo de causalidade ele é importante porque ele nos diz o seguinte, que só responde pelo dano, em princípio, aquele que lhe der causa. Olha, nós estamos trabalhando dentro da culpa subjetiva, da responsabilização subjetiva, né? Daí a grande relevância desse elemento aqui. Por que isso é importante? Porque na responsabilidade objetiva nós temos hipóteses, o meu cronômetro, que da última aula nós ficamos em 45 minutos, pronto, iniciei aqui. Na responsabilidade objetiva pode haver hipótese da gente responder por terceiro. É o caso dos pais pelos filhos, né? Do tutor pelo tutelado. Então, mas nesse caso aqui, que a responsabilidade é subjetiva, nós temos que encontrar aquele elemento que linka a conduta com o resultado danoso, a conduta com o ilícito. Tá? Dessa vez eu não me socorri da doutrina penal, eu gostei muito de um conceito, está lá no glossário de controle externo do TCU. Aconselho os colegas a buscarem essa ferramentazinha, só buscar no Google glossário TCU, que vai aparecer uma ferramenta fantástica, recomendo muito o uso. Tá? No meu caso, está na minha área ali de favoritos, tá? Uso demais. O que essa ferramenta nos diz? O que o TCU nos diz o que é nexo de causalidade? Segundo o TCU, o nexo de causalidade é o elemento que evidencia a conduta do responsável, se a conduta do responsável contribuiu significativamente, guarde essa palavra, se a contribuição foi significativa para o resultado ilícito. Ou seja, o nexo causal, ele vincula, ele liga a conduta ao resultado. Mas essa vinculação aqui perpassa por uma análise se essa atuação foi significativa. A gente vai ver por que disso daqui, tá? A relação de causa e efeito entre a conduta do responsável e o resultado ilícito. Ou seja, o nexo causal é a relação de causa e efeito entre a conduta do responsável e o resultado ilícito. Meus caros, cuidado com essa afirmação aqui. Ela não é verdadeira, é claro que é verdadeira, muito verdadeira, porém, ela tem que ser visualizada do ponto de vista do direito. A gente tem que sempre lembrar o nosso lugar de fala. Nós estamos trabalhando aqui o mundo segundo a ótica do direito. Por que isso? O nexo causal, dentro da responsabilização, ou seja, dentro da camisa do direito, ele não se confunde com aquele nexo causal das ciências naturais. Ele não se confunde com o mundo tal como ele é. Me perdoe, mas de novo essa retomada com a filosofia. Por quê? Porque no mundo natural, vou dar um exemplo aqui. O π, qual é o valor dele? É o mesmo na China, é o mesmo aqui em Macapá. O valor do π é uma descoberta, tá? Que, independentemente do tempo, da época, do lugar, ele é o mesmo. O coeficiente de dilatação do ferro é o mesmo. Agora, cuidado com o mundo do direito. Por quê? A depender do lugar e do tempo, as coisas mudam e mudam muito.
Então, o nexo causal, embora ele faça uma referência direta ao mundo empírico, ele sempre vai ser lido na perspectiva do direito. Que é um exemplo de coisas que parecem naturais, mas na verdade são culturais, né? E por meio da cultura elas chegam dentro do direito, o vínculo de parentesco. Não vamos pensando que o vínculo de parentesco é algo natural. Nasci de uma mulher, essa mulher é minha mãe, aquele homem é meu pai. Não, não é que funciona assim. O direito ele trabalha com sistemas de construções que variam. Existem sociedades por aí que a mulher que concebe um filho não é a mãe dele. O nosso próprio direito hoje já está relativizando isso. Nós não temos um comodato de barriga, que vulgarmente a gente conhece como a barriga de aluguel. O direito reconhece que essa mulher que gestaciona essa criança não vai ser a mãe. Então, são apenas exemplos de que a gente tem que tomar muito cuidado que, de acordo com a ótica do direito, esse nexo causal ele não é mecânico tal qual como é, por exemplo, na física. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Vamos dar alguns exemplos que isso vai ficar mais claro, tá? Todas as advertências. Olha esse exemplo aqui para a gente entender melhor. Arcádio Buendia, um personagem lá de 100 Anos de Solidão, do nosso querido Gabriel Garcia Marques. O Arcádio Buendia, ele incendeia a biblioteca municipal a fim de eliminar os registros históricos de Macondo. Olha só. Arcádio incendeia uma biblioteca com dolo, com o objetivo de eliminar ali os registros. Para tanto, ele recebeu a ajuda de Brás Cubas, que lhe forneceu o combustível e os fósforos. Então, se o Arcádio ele foi o agente principal dessa atuação, o Brás Cubas auxiliou ele, foi aquele agente complementar. Vamos lá. Por meio do juízo hipotético de eliminação, uma técnica bastante usada, eu vou fazer a seguinte pergunta. Se Arcádio não tivesse ateado fogo, a biblioteca teria queimado da mesma forma como queimou? Olha a pergunta, gente. Da mesma forma. Como assim? Existem circunstâncias em que a gente pode dizer, não, mas se tivesse caído um raio lá, poderia ter queimado. Pois é, mas seria de outra forma. A maneira como queimou, no exato segundo, no exato momento, só teria ocorrido se Arcádio tivesse ido lá e iniciado o incêndio, tá? Ou seja, a resposta é não. Se a resposta é não aí, nesse caso, a conduta de Arcádio foi fundamental, ela foi relevante para o resultado. Existe nexo entre a conduta dele e o resultado? Existe. Claro que existe. Vamos agora ver a atuação do Brás Cubas. Se Brás Cubas não tivesse fornecido combustível e os fósforos, o incêndio teria ocorrido da mesma maneira, exatamente como ocorreu? Também não. Não teria. Existe nexo causal entre a conduta de Brás Cubas e o incêndio? Existe. Com toda tranquilidade. Então, o juízo hipotético de eliminação, ele diz assim, se eu tirar essa conduta do mundo aqui, o resultado teria sido o mesmo? Se mudar o resultado, então essa conduta é importante no fluxo causal. Se não mudar, pouco importa. Nesse dia, digamos que Marcela, personagem lá também do Memórias Póstumas de Brás Cubas, estivesse passeando. Se Marcela tivesse deixado de passear nesse dia, a biblioteca teria queimado como queimou? Teria. O passeio de Marcela é relevante para o nosso fluxo causal? Não é relevante. Então, o passeio de Marcela é causa do incêndio? Não é. Então, meus caros, o juízo hipotético de eliminação é uma técnica que diz assim, se eu tirar essa conduta do mundo, o resultado ocorrerá da mesma maneira como ocorreu? Se não, é porque essa conduta tem a ver com o resultado. Tem nexo, tá? Só que essa técnica tem problemas gravíssimos. Gravíssimos. A gente viu que tem nexo causal. Olha só. O juízo hipotético ele pode levar a resultados absurdos. Absurdos. Olha só, no mesmo exemplo. Se o combustível não tivesse sido vendido a Brás Cubas, ele poderia ter auxiliado o Arcádio Buendia? Brás Cubas foi num posto. Moço, me venda aí 5 litros de gasolina. Saiu do posto de gasolina, foi na loja de conveniência. Moço, me veja aí um fósforo. Se quem vendeu o combustível e quem vendeu o fósforo não tivesse feito essa venda,
Brás Cubas ia chegar com Arcádio? Não conseguiu o material. Então o incêndio não teria ocorrido daquela mesma maneira. Logo, a atuação do frentista que vendeu o combustível e a atuação do vendedor de fósforos, que vendeu o fósforo para as Cubas, contribuiu para o resultado? Contribuiu. Então é nexo causal. Então a pergunta é, o frentista e o vendedor da loja de conveniências responderão pelo resultado? Então a gente chega no resultado absurdo. Por quê? O frentista, ele estava exercendo alguma atividade irregular? Não. O dono da loja de conveniências estava realizando alguma atividade irregular? Não. Então, como é que esses dois poderão responder por um incêndio? Então, esse exemplo também se aplica de muitas outras maneiras. É o famoso exemplo lá do homicídio. O sujeito A atira com uma arma de fogo no sujeito B e o mata. Onde o sujeito A conseguiu essa arma? Ele, digamos, conseguiu licitamente essa arma. Ele tinha autorização para utilizá-la, para portá-la, melhor dizendo. E aí? Quem vendeu a arma de fogo legalmente nesse caso, responderá pelo ilícito? Vamos voltar e fazer um raciocínio ainda mais absurdo. Se o sujeito A não tivesse nascido, o sujeito B teria morrido exatamente como morreu? Não. Então, os pais do sujeito A responderão pelo homicídio? E os pais dos pais, os avós, responderam. Ou seja, é uma cadeia infinita e não tem sentido. Por que eu estou falando isso, gente? No mundo natural, é essa cadeia aí. É essa cadeia de acontecimentos. É como se fossem aqueles dominóis assim, empilhados um lado do outro, e basta um cair para todo mundo ir caindo. Pois é. Mas nós estamos falando do mundo do direito. Então, existem algumas técnicas à luz do direito que limitam esse absurdo. E uma das técnicas mais conhecidas vem lá da teoria finalista, que é o dolo, a vontade. No nosso exemplo aí, quem queria atear fogo na biblioteca? Quem? O Brás Cubas. Então, nesse caso, o Brás Cubas responderá... o Arcádio e Brás Cubas, ambos queriam atear fogo. Então, eles responderão pelo ilícito. O dono do posto de combustível, o frentista, ele responderá? Dificilmente. Salvo se a gente conseguir evidenciar que ele também queria incendiar e ele estava ciente disso quando vendeu. Seria diferente Brás Cubas ter combinado com ele, ter dito, moço, às 10 horas eu passo lá, tu estás sabendo que a gente vai atear fogo naquela maldita biblioteca, vamos acabar com tudo, ninguém mais vai ter conhecimento por aqui, tá? A nossa república de bananas vai vingar e você vai fornecer o combustível. Aí o rapaz do posto de gasolina diz, olha, vou fornecer a melhor gasolina. Aí é diferente, ele tem dolo, ele também responde. Tá? Ele vai ser também auxiliar nesse crime. Agora, se ele não sabia de nada, ele chegou lá e vendeu, percebe? Então o dolo é excelente. Só que o dolo não responde a todas as nossas inquietações. E na culpa, que o agente não age com dolo? Lembra que a gente viu isso demais nas aulas passadas? Que a culpa é ferir um dever objetivo de cuidado? Então, o dolo vai limitar o que é isso se a pessoa já não tinha dolo no início. Então, aí a coisa se complica um pouco mais, tá? Em relação à conclusão desse ponto, antes de entrar no exemplo, só para fazer um fechamento, a natureza, o nexo causal, ele é indistinto no tempo e no espaço. No direito, o direito faz um juízo, ele faz uma imputação, ele faz um recorte, ele retira aquilo que interessa a ele. Essa imputação é pertinente por quê? Olha aqui, me permitam voltar. Olha esse termo aqui, o contribuiu significativamente. Essa seleção aqui, ela é valorativa, é uma imputação. Enquanto no mundo da natureza eu não tenho essa seleção, eu não tenho esse recorte, no mundo do direito eu tenho esse recorte, eu tenho essa imputação. Essa imputação é interessante porque no caso da culpa, eu vou ter uma imputação objetiva. Eu faço a pergunta, esta conduta contribuiu significativamente para o resultado? Se sim,
eu tenho nexo causal. Esse termo significativo aí é essencial para a nossa análise. Vou dar um exemplo agora, mais do nosso mundo, mais do mundo mesmo do controle externo. Eu tenho o pagamento irregular de uma fatura. Com essa informação, eu consigo estabelecer o nexo causal? Gente, pagamento irregular pode ser porque a fatura pode ser nota fria, uma nota fiscal fria, ou seja, não existe nenhum serviço, nenhuma venda. Então, a irregularidade está aí. O nexo causal seria se o sujeito A não tivesse produzido uma nota fria, teria tido pagamento. Mas se o problema da fatura, se o problema do pagamento, melhor dizendo, decorre de que a nota não é fria, porém, o serviço foi superestimado. Então, eu vou ter aí o quê? Um fiscal que mediu a maior um serviço. Ou, digamos que o fiscal fez tudo certo, porém, o valor do item lá do serviço estava superestimado, um sobrepreço. Qual é o nexo causal aí? Olha só. A gente vai ver isso com mais calma no exemplo que eu montei para vocês. Mas olha só. Um fiscal, ele mediu um valor, aferiu, atestou lá, só que essa nota fiscal estava com sobrepreço. Meus caros, se o fiscal não tivesse certificado a nota fiscal, o pagamento teria ocorrido? Dificilmente. O fiscal responde? A pergunta fica no ar. Por quê? Foi ele que superestimou os valores? Não. Então, como é que ele vai responder? Isso é problemático, né? Vamos ver um exemplo aqui. Me perdoem por estar passando muito. Uma maguinha. Confere meu tempo. Estamos no tempo. Olha só. Aqui eu montei um exercício, tá? Vamos ver com bastante calma. Se ficar dúvida, me mandem pelo chat e quem sabe até eu posso fazer uma revisão desse exercício na próxima aula, tá? Eu montei aqui uma situação que a gente vê com frequência, tá? Eu montei aqui um recortezinho de uma tabela de um contrato de aquisição de merenda escolar e de vários itens eu peguei apenas 2. Nós vamos ver aqui 2 circunstâncias distintas no nosso contrato, tá? Quais são os itens que eu peguei aqui? Gente, deu uma travada aqui, mas eu consegui voltar. É o seguinte, nesse contrato aqui, nós temos o valor do feijão, nós temos o item feijão, melhor dizendo, e o item arroz, tá? O feijão, o valor medido dele que estava na nota fiscal e pago, R$ 6,50. Porém, o valor de mercado naquele mesmo período, naquela mesma localidade, era 5,80. Então, nós temos aqui uma superestimativa, tá? Então, nós já temos aqui de cara um superfaturamento que decorre desse sobrepreço, tá? Só que o feijão também, ele foi medido em 500 quilos. Só que ele foi entregue, de fato, 5 quilos a menos. Então, aqui nós temos um superfaturamento de quantidade minúscula, mas nós temos. O arroz, a situação é um pouquinho pior. Por quê? O valor dele medido e pago foi de R$ 9,00. Só que o preço de mercado estava R$ 3,80. E para piorar, o valor dele medido, a quantidade medida foi de 900 quilos, mas olha só, apenas 600 quilos foram entregues. Tá? Então vamos ver aqui, nós temos um superfaturamento decorrente de sobrepreço e nós temos um superfaturamento decorrente de quantidade. Vamos ver como é que fica a responsabilização nesse caso aqui. Só que eu já aviso o seguinte, eu vou trabalhar aqui em linhas gerais, por quê? Existe uma série de meandros e detalhes em relação à responsabilização na licitação e no contrato que eu não vou ver nesse módulo com vocês. Eu só quero aqui trabalhar com vocês o elemento do nexo causal, tá? Vamos seguir. Vamos começar pelo sobrepreço, tá? No sobrepreço, a gente já viu o feijão. Ele teve aqui uma superestimativa em relação ao preço de 70 centavos, que equivale a 12,6 sobre o item, tá? Em relação à quantidade aqui, em relação ao contrato, dá 1,75% do contrato. Um valor muito pequeno mesmo, né? Difícil até de calcular em relação à amostragem. Aí quando a gente vem aqui para o arroz, o superfaturamento é mais avulto, né? Nós temos 5,20 por cada quilo e 136% sobre o valor do item, né? Então aqui deram uma boa pesada na mão.
Esse superfaturamento ele representa 23,4% do contrato. Então, aqui é bastante vultuoso. Se o auditor deixar de ver aqui, vai ter problema, possivelmente. Tá? Dentro dos riscos lá. Aqui eu só fiz um fluxo bastante geral para a gente entender como vai se dar esse pagamento. O contrato, a licitação, nós temos aqui todo mundo que participa. A licitação, o orçamentista, tá? No nosso exemplo é João. Ele trabalha na gestão de projetos, foi ele que fez o orçamento, foi ele que estipulou os preços aqui, a quantidade. Nós temos a licitação, o pregoeiro e a sua equipe, tá? Nós temos, no caso aqui do pregoeiro, a Maria. Na contratação, lá na gestão de contratos, o gerente de contratos, nós temos o José. A medição que aqui na medição, o fiscal ele já não está na secretaria, ele está lá na escola, está no caixa escolar, tá? Vai ser o nosso exemplo Benedito. A liquidação aqui já está na tesouraria do caixa escolar, que no nosso exemplo aqui vai ser a Ana. E por fim, o pagamento vai se dar pelo diretor do caixa escolar, que vai ser o Francisco. Todas essas pessoas aqui vão participar da cadeia causal dos acontecimentos, do pagamento. Então é interessante ver quem aqui responde nesse superfaturamento decorrente de sobrepreço. Tá? Olha só, montei um pequeno gráfico aqui. Qual atividade contribui significativamente para o resultado ilícito, no nosso exemplo aqui, sobrepreço e superfaturamento decorrente de sobrepreço? Tá? Resumindo aqui, as pessoas que participam. Meus caros, olha só que interessante. No sobrepreço, o orçamentista ele vai responder possivelmente. Em regra, ele responde, salvo situação diversa. Por que esse salvo aí? É o caso concreto que vai nos dizer. Tá? É o caso concreto. Mas assim, em regra, por que ele vai responder? Quem foi que lançou um preço a maior do item? O orçamentista. Se ele não tivesse colocado esse preço a maior, daria para pagar o valor do item feijão e arroz a maior? Dificilmente. Então, em regra, que o orçamentista ele vai responder na perspectiva do nexo causal aí. Agora, meus caros, muita atenção. Já o pregoeiro, o gerente de contratos, a pessoa que fez a medição desse contrato e a pessoa que fez a liquidação, depende do caso. E uma pergunta suplementar deve ser feita. É de fácil constatação? Gente, por que isso aqui é muito importante? Imagina lá você, pregoeiro, você tem um contrato de merenda escolar que não tem 2 itens, não é feijão e arroz. Tem feijão, arroz, charque, bolacha, chocolatado, leite, por aí vai. São muitos itens. O pregoeiro ele vai ter que examinar tudo de novo que o orçamentista já fez. Gente, se fosse assim, não precisava ter orçamentista. Agora, por que a pergunta aqui está depende? É de fácil constatação? É porque, sabe aquelas situações teratológicas? É o exemplo do arroz aí, que o valor dele está dobrado. É uma situação que você bate o olho e você enxerga. A gente cobra esse dever de cuidado de todo mundo. Então, assim, é difícil dizer, o pregoeiro licitou, ele manuseou aquela licitação ali por 1, 2, 3 meses, em nenhum momento ele viu que o preço do arroz estava triplicado. Estava dobrado nesse exemplo. Eu já peguei uma situação de um contrato em que o valor da botija, da botija de gás estava triplicado. Estava mais de R$200. Peraí, como assim? Na época estava 60 e poucos reais o valor da botija. Então, são aquelas circunstâncias que você bate o olho e você enxerga. Por que essa pergunta é importante? A gente não pode também dar um salvo-conduto para os servidores lavarem as mãos. Eu enxerguei uma situação aqui teratológica absurda, não vou fazer nada. Tem o dever de mandar rever aquele item. Tá? Agora, se não for uma situação absurda, o nosso exemplo do feijão, que foi 12, alguma coisa em relação ao valor do item, e o valor do contrato não chegou a 2%. Se a gente obrigar o pregoeiro a revisar todo esse ato, eu não preciso ter orçamentista. Então, percebam como aqui a regra vai ser depende do caso, é de fácil constatação ou não. E quem efetuou o pagamento, aquela pessoa que liberou a ordem de pagamento, ela vai responder? Gente, aqui é o inverso desse daqui, olha. Em regra, não. Por quê? Olha só, o item já foi licitado, foi contratado, tá? Foi contratado, ele foi medido,
certificado, liquidado e chega para pagamento. Se a pessoa que libera a ordem de pagamento tiver que rever tudo de novo, item por item, as coisas não andam. As coisas não andam. Agora, por que está aqui não salvo situação diversa? Imaginemos a situação que tem conluio. Essa pessoa que está executando o pagamento, foi ela que combinou lá no início com o orçamentista que ia ter, olha, um sobrepreço. Gente, é óbvio que ela vai responder aí. É óbvio que vai. Tem conluio, tem liame subjetivo, há uma comungação aí de intenções. Nessa circunstância, vai responder sim. É por isso que aqui está não e tem um salvo aqui no meio. Esse quadro, meus caros colegas do TCAP, auditores e técnicos de controle externo, área FI, vocês vão pegar esse quadro e aplicar tal qual como está aqui. Se vocês fizerem isso, eu sou pequeno, mas eu subo de uma escada e bato na cabeça de vocês. É claro que não. Isso daqui é um quadro didático para vocês compreenderem que o nexo causal é fundamental para definir quem vai responder ou não pelo resultado. E a gente vê que não é nada simples. Não existe aqui nenhuma resposta em absoluto. Nenhuma. E é o caso concreto de vocês que vai dizer como vai se dar essa responsabilização. Lembrem lá das aulas iniciais? Aqui vocês vão ter que analisar não só a conduta, a circunstância fática, o momento, a organização do órgão, da entidade. Porque é possível que nesse órgão tenha um regramento lá, estipulado, seja pelo secretário, seja pelo diretor, seja pelo controle interno, dizendo, olha, aqui na certificação, aqui na liquidação, vocês vão ter que fazer um exame apurado. Aí a coisa muda de figura. Então percebam como depende muito, tá? Vamos agora para o nosso segundo ponto do exemplo. O superfaturamento agora é por quantidade. Ou seja, a quantidade era 1 e mediram 2. Tá? No nosso exemplo aqui, foram 5 kg a mais de feijão, que representa 1% sobre a quantidade do item. E no caso do arroz, foram 300 kg a mais, que dá 1/3 do item, né? É muita coisa a mais. Só lembrando que, infelizmente, esse tipo de situação a gente vê com muita frequência. Infelizmente. Aqui é só o mesmo quadro. As pessoas que podem vir a participar do nosso nexo causal, da nossa cadeia de consequência aqui, e quem poderá responder, tá? Aqui o resumo, tá? A pergunta, qual atividade contribuiu significativamente para o resultado ilícito? Gente, por que significativamente? Só retomando. Em qualquer dos exemplos, tanto por sobrepreço quanto por superfaturamento, eu posso perguntar, peraí, a nota fiscal, se ela não tivesse sido fabricada pela papelaria, se a papelaria não tivesse vendido, sabe aquele, na época das notas fiscais ainda de papel, se o bloco de nota fiscal não tivesse sido fornecido à empresa, ela teria podido fornecer a nota fiscal? Não, não dessa maneira aí. Ah, então a papelaria que vendeu o bloco de nota fiscal vai responder? Ah, a gente tem que voltar para o início da nossa aula. Temos que fazer o recorte à luz do direito. Seja pelo dolo, seja pela imputação objetiva. O resultado tem que ser significativo, tem que ser relevante. Porque senão até o colega lá dos serviços gerais que fez a limpeza na sala, a gente vai chegar à seguinte pergunta, peraí, então naquele dia se o colega não tivesse limpado a sala, a gente não teria iniciado o serviço, não teria tido pagamento? Então se for assim, até a companhia de eletricidade que forneceu energia elétrica vai responder também. Então assim, é por isso que tem que ser, olha, a pergunta é, contribuiu significativamente? Tá? Vamos lá. Aqui no nosso quadro, olha só, o orçamentista, o pregoeiro e o gestor de contratos, como é que eles vão responder? Os 3 iniciais aqui não vão. Ah, mas por que eu estou respondendo assim? Olha só. Qual atividade contribuiu significativamente para o resultado ilícito? No nosso caso, superfaturamento por quantidade. A pergunta mudou. Antes era superfaturamento por sobrepreço, agora é por quantidade. Aqui eu tenho que fazer uma pergunta suplementar. O superfaturamento decorre de superestimativa? Gente, olha que coisa. O orçamentista aqui, ele pode não ter aumentado o preço, ele pode ter aumentado a quantidade.
Se ele aumentou a quantidade, o nosso exemplo vai ser muito parecido com o primeiro. Porque a raiz do problema está lá no orçamento. Então, se a resposta aqui for positiva, for sim, a gente volta para o quadro anterior. A responsabilização vai ser muito parecida como está lá. No nosso exemplo aqui tem que ser não para a gente ter um segundo caso. Nesse caso, não. Ou seja, a quantidade a maior foi justamente acrescentada no momento da medição. Dessa vez não foi o orçamentista que acrescentou indevidamente, foi o fiscal. O fiscal do contratos olhou para o contrato e disse, opa, se eu colocar um terço a mais aqui de arroz, será que eu ganho alguma coisa com isso? Então, nesse caso aqui, a raiz do problema está onde? Está a partir da medição. É por isso que dificilmente nesse caso aqui, as pessoas que vieram anteriormente ao problema vão responder. Eu coloquei salvo situação diversa, aqui é uma questão de desencargo de consciência, porque é o caso concreto que vai dizer. Mas vejam que nesse exemplo aqui, a superestimativa ela ocorreu onde? No momento que o fiscal aferiu a quantidade. Ele viu 600 kg de arroz, ele colocou 300 a mais. Tá? Então, nesse caso aqui, o fiscal ele provavelmente vai responder, salvo situação diversa. Paulo, tem situação diversa aí? Como seria isso? Gente, imaginemos que nessa circunstância aqui, o fiscal ele não mediu a maior, ele mediu 600 quilos. Exatamente. Então, não foi aí que surgiu o problema. O problema pode ter surgido lá na hora do pagamento. Seja por dolo, seja por culpa. Digamos, olha um exemplo de imperícia perfeito para cá. Digamos que colocamos um servidor novo lá na hora do pagamento. Ele foi manusear o sistema orçamentário e financeiro. E ele digitou errado, preencheu lá um campozinho errado. Ele foi imperito. Ele se equivocou lá no preenchimento. Por conta de um preenchimento, saiu um pagamento maior. Nesse caso, ele vai responder por culpa. Por culpa. E o fiscal dificilmente vai responder, porque ele fez tudo certo. Então, gente, é por isso que eu estou dizendo para vocês que isso daqui é só um exemplo didático e é o caso concreto que vai dizer para vocês. A liquidação, a tesouraria vai responder? Depende. É aquela situação de fácil constatação. A pessoa está ali manuseando a nota de liquidação. Opa, 900 quilos de arroz? Não, foram entregues 600. Eu trabalho do lado da cozinha, eu sei cadê o estoque. Fácil constatação. E mesmo assim depende. Tá? Porque 300 quilos, imaginemos que seja uma quantidade muito maior. E esse valor fique, olha, percentualmente reduzido. Já não vai ser tão relevante assim. Tá? E por fim, quem executou o pagamento, quem só emitiu ali, a ordem de pagamento responde? Em regra não, mas fica aquela observação. E se a pessoa que está ordenando o pagamento, ela está de conluio? Ela quer fazer isso? Percebam? Ou imaginemos uma outra situação. Imaginemos que aqui está numa secretaria e quem executa o pagamento, quem assina a ordem de pagamento é o secretário. Esse secretário, digamos, está lá há 4 anos, um tempo inteiro de um mandato. Ele chegou nessa secretaria, não tinha controle interno, não tinha checklist, não tinha nenhum procedimento de controle, nenhum, absolutamente nenhum. Era totalmente desregrado. O que ele fez nesses 4 anos? Nada em relação ao controle, deixou as coisas ao sabor do vento. Ele disse, opa, está muito confortável. Porque eu não sei o que eu faço, eu não sei o que o meu subordinado faz, ninguém controla ninguém, e na hora que vierem aqui me responsabilizar, eu digo que eu não tinha como. A gente viu em aulas passadas que a desorganização geral, reiterada, ela conduz à responsabilização na modalidade, no mínimo, de negligência. Então, é possível que este chefe aqui, o nosso melhor exemplo é um secretário, ele venha responder por um pagamento ao maior, seja por superfaturamento decorrente de quantidade ou sobrepreço, não porque ele quis aquele resultado. Porque ou ele assumiu o risco, a gente poderia pensar até no dólar eventual aí, ou porque ele foi totalmente negligente. Então, meus caros, a gente não pode sair por aí atirando em todo mundo e colocando todo mundo na responsabilização. Por outro lado, a gente não pode sair passando mão na cabeça.
É preciso ter critério para afastar ou para imputar. E não pensem que um órgão que não tem nenhum mecanismo de controle, a gente vai olhar para o gestor e dizer, olha, tá tranquilo para você. Isso é absoluto? Mais uma vez, não. No exemplo que eu dei, eu coloquei a pessoa que estava há 4 anos, ou seja, ela teve tempo suficiente para organizar a casa. 4 anos é um exagero, dificilmente a gente vai achar um gestor com esse tempo todo de casa. Mas vamos colocar em 1 ano e meio, 2 anos, 1 ano. Por que isso, gente? A gente não pode exigir de um gestor que chegue no órgão e 2 meses depois já tenha organizado tudo. Aí é exigir uma atuação de um super-homem. Lembrem da perspectiva do gestor médio, do ser humano médio, apesar de ter os seus problemas filosóficos que nós já vimos aí, é bom aplicar. Isso é bom senso. Não dá para exigir que um gestor com 1 mês, 2 meses de casa já tenha organizado tudo. Agora, como é que a gente vê isso? Existe uma régua objetiva? Não existe. Mas, gente, eu gosto muito de pensar o serviço público, a atuação pública, como uma atividade permanente. Como assim? O gestor já está lá há 1 ano. Ele diz, olha, não tive tempo de organizar. Aí você diz, tá, o que você fez em relação ao controle interno e a estipulação de procedimentos nesse último ano? Aí a pessoa diz, olha, eu cheguei aqui no primeiro mês, eu já criei uma comissão para me apresentar um projeto em relação a controle interno. Ah, beleza, você instituiu a comissão. E aí? Ah, não sei, estou esperando o resultado. É muito fácil uma portaria instituir uma comissão e deixar para lá. Agora, digamos que o gestor diz, não, 1 mês depois ela me entregou o resultado. O resultado dizia que eu tinha que fazer concurso público. E esse concurso público depende de orçamento. Eu já lancei a proposta orçamentária, eu estou esperando o feedback. Se der tudo certo, no ano que vem eu consigo implementar. Eu preciso também de uma área reservada, eu preciso de treinamento, eu preciso de equipamento, em suma. Você vê que o gestor não tem ainda um sistema de procedimento montado, mas ele já fez tudo o que precisava para ter aquilo. Então percebe que a gente consegue verificar na atuação. Digamos, o gestor já está lá 1 ano, aí você pergunta o que você fez no último ano em relação a controle dos seus atos. Ah, não tive tempo ainda. Está sendo negligente? Está sendo negligente. Então, se você compreende bem como se dá a cadeia de acontecimentos, se você compreende bem como se dá a organização administrativa de um órgão, você vai ter muita segurança, ou pelo menos relativa segurança, para fazer uma imputação dessas. Paulo, mas tudo isso perpassa por um juízo. Você me disse que o direito faz... Já acabou meu tempo, já estou finalizando a aula. O direito faz imputação, o direito faz recortes. Mas isso perpassa pelo juízo, pelo valor. Sim. Mas aí nós estamos falando que há uma boa carga de expertise, tanto do técnico quanto do auditor. Porque, gente, eu não estou pedindo para vocês reconstruírem a roda em cada situação. Não dá para a gente recomeçar do zero. Peraí, deixa eu começar aqui do ponto de origem, diferenciando natureza e direito em cada situação que eu for analisar. Não tem como. É claro que em toda situação que a gente fizer vai ter uma carga valorativa, que ela vai estar mais amparada ou menos amparada de acordo com o que você põe no seu relatório, tá bom? Aqui só um resumo final. Gente, vamos agora para a culpabilidade. Não hoje, a próxima aula, tá? A culpabilidade, ela vai ser o nosso último elemento lá da nossa matriz de responsabilização. Finalizando a culpabilidade, eu trago a matriz montadinha para vocês. Nós vamos examinar essa matriz por inteiro. Eu quero fazer alguns links lá com a matriz de achados. A partir daí, toda essa parte teórica do nosso curso terminou. Show de bola! Então, a gente precisa de mais 2 aulas para fazer isso daí. O que nós vamos fazer nas outras aulas? Eu quero trabalhar algumas especificidades com vocês, alguns pontos relevantes e polêmicos. Vou colocar aqui meu pescoço a prêmio. Por quê? Tem muita circunstância que não tem solução objetiva. Tem muita discordância sobre. Mas a gente traz para cá pelo menos para discutir, para suscitar o debate. Tá bom? Muito obrigado, até a próxima.